Nós estamos analisando o livro de 1 Timóteo, para eu não errar. 1 Timóteo. Abram lá em 1 Timóteo capítulo 3. Quando uma empresa vai mal, ou quando uma família vai mal, ou qualquer instituição vai mal, geralmente quem vem à nossa mente como culpado disso tudo, ou pelo menos o principal culpado. O Vi comentou um pouco disso, né? Foi essa frase do Vi no sábado, e quando ele falou disso eu logo lembrei da mensagem de hoje. Ele falou, eu sei que quando uma instituição ou minha própria família tem alguma coisa ruim acontecendo ali, a liderança é o pior culpado. Costumo dizer, imagina que você vai numa empresa, né? A empresa está lá sem dar lucro, está mal, os clientes insatisfeitos, os funcionários insatisfeitos, e aí você chega para o porteiro e demite ele, troca, coloca um porteiro diferente para ver se vai melhorar. Não é ali que está o problema. Ou você troca a pessoa que limpa a empresa, não é ali que está o problema. Você tem que chegar com quem é o presidente da empresa, o dono da empresa, e falar, peraí, você está gerindo de maneira diferente, pelo menos o gerente, alguma coisa do tipo. Isso acontece também com esporte, né? Impressionante. O presidente de um time vai lá, demite meia dúzia de jogadores que eram fundamental para o time, o técnico consegue mais, não sabe mais o que fazer, mas daí ele vai lá e troca o técnico, porque alguém, cabeças tem que rolar. Só que ele não quer assumir que a culpa é dele, ele quis vender mais para pagar as dívidas que fez do time e não está nem aí para o técnico, né? Eu não estou falando do time de São Paulo não, agora deu para perceber que é mais ou menos o que acontece lá com o meu time, né? E aí troca o técnico, parece que assim, vamos ver se resolve, mas na verdade não resolve, o problema não está lá, o problema está sempre, ele vem de cima para baixo. Numa carta de 6 capítulos, em que Paulo está falando sobre a sã doutrina, ele vai dedicar 13 versículos, quase que um capítulo todo, quase que todo o capítulo 3 de 1 Timóteo, para falar sobre liderança. E não é à toa. Paulo sabe que para uma igreja defender bem essa doutrina é necessário uma liderança qualificada. E é isso que ele vai dizer aqui. Então eu queria ler com vocês do versículo 1 até o versículo 13 de 1 Timóteo capítulo 3. Eu sei que é um trecho grande, mas por outro lado é um trecho que, se a gente fosse analisar todas estas características que Paulo fala para Timóteo, para os líderes aqui, tanto para os bispos quanto para os diáconos, a gente não daria para dar uma série só com isso. Então a gente deixou um texto grande, porque é só para dar uma ideia do que ele está pensando aqui a respeito da liderança. Então 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim, vou ler todo o texto para vocês. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Deus, a minha oração é para que esta palavra lida e que agora será exposta possa falar tanto ao meu coração quanto ao coração destes meus irmãos, e que o Senhor tenha plena liberdade para nos incomodar e transformar as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo traz algumas verdades neste ensinamento sobre a liderança. A primeira delas pode parecer óbvia,
mas é sempre bom lembrar que Paulo reconhece que lideranças são necessárias. A gente tem uma visão talvez errada do que é liderança. E isso não é à toa. Nós estávamos aqui entre os homens conversando aqui no sábado e falando sobre, o Roberto também comentou, dos diversos tipos de liderança. Vocês lembram dos homens que estavam aqui conversando diversos tipos de liderança? E por causa desses modelos errados do que é ser liderança, parece que na nossa mente, líder já vem alguma coisa negativa na nossa mente. Né? Fala patrão, já vem uma imagem não tão boa na sua cabeça. Falou em presidente da república, alguma coisa já... A gente tem essa dificuldade de lidar com liderança, né? de se relacionar bem com os nossos líderes. E Paulo está dizendo que a liderança, em primeiro lugar, ela é necessária. E não só é necessária, como Paulo reconhece aqui no texto, interessante, ele inicia este grande parágrafo e termina usando expressões muito semelhantes, mostrando a nobre posição e função que essa liderança tem. Olha que interessante, o versículo 1, ele diz que alguém que almeja o episcopado, como eu vou explicar o que significa esses termos, deseja uma nobre função. Paulo está dizendo, a pessoa que está numa posição de liderança, ela tem uma função no corpo de Cristo. Perceba que é uma função, não é necessariamente um cargo. Tá? A gente confundiu essas coisas, logo eu vou mostrar isso para vocês, a gente confundiu isso no cristianismo, as pessoas confundem muito essas coisas. Mas é uma função nobre. E ele termina lá no versículo 13, terminando esse grande parágrafo sobre liderança, dizendo: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição. Ou seja, a liderança é tanto uma nobre função quanto uma excelente posição que alguém exerce na igreja, quando de fato faz bem. Paulo inicia falando sobre o bispo e depois ele termina falando sobre o diácono, mas ele repete essa mesma ideia agora, os que servirem bem, ou seja, aqueles que forem líderes de acordo com o que a Bíblia diz que deve ser um líder. E talvez por causa desses modelos tão errados que nós temos de liderança, a gente tenha aversão a isso. E a ideia do estudo de hoje é mostrar como uma liderança adequada, qualificada, de acordo com o ensino bíblico, é fundamental para uma igreja. Agora, essa liderança, embora extremamente necessária e extremamente valiosa, ela deve ser entendida corretamente na sua função. Então, naqueles dois extremos que a gente tem de exemplos ruins de liderança, você tem aquela pessoa que é extremamente autoritária e você tem aquela pessoa que é extremamente amigona de todo mundo, mas que não tem muito respeito das pessoas. E geralmente é isso que acontece no meio cristão. Por exemplo, tem aquelas pessoas que não levantam um A e não discordam em nada da liderança deles. Eu conheço uma igreja, aliás, eu conheço o pastor dessa igreja, e já fui lá uma vez visitar essa igreja lá em São Paulo. É uma igreja grande, tem lá os seus 700, 800 membros, uma grande igreja de São Paulo. E o pastor, que na época estava assumindo, ele estava dando uma palestra lá no Palavra da Vida, e ele falando assim, que ele assumiu lá uma igreja, tudo que tinha uma posição a respeito do recasamento, mas ele tinha outra, e quando ele chegou na igreja, a primeira coisa é, qual é a posição agora do nosso atual pastor? É essa. Todo mundo, amém, ok. É praticamente uma obediência cega à posição do líder. Se o nosso líder crê nisso, ok, todo mundo vai crer nisso. Se o nosso querido mudar de posição, ok, todo mundo muda de posição. Não é este relacionamento que você deve ter com a sua liderança. Né? Não é isso. Geralmente, esse líder é aqueles que as pessoas nem falam o nome dele. Aliás, alguns líderes gostam disso. Tem líderes que você vai cumprimentar, você fala assim, boa noite, fulano. Ele, pastor fulano de tal. E aí, se não tiver respeito. Tem gente que gosta dessa questão de autoritarismo. Por outro lado, ainda tem aqueles piores que falam assim, né? Ai, se levantar alguma palavra contra o ungido do Senhor. Aí é o super trunfo, né? Eu estou falando que eu sou ungido do Senhor, você não levanta o dedo contra mim ou uma voz contra mim. Isso não é um modelo correto de liderança. Por outro lado, e eu sei que agora eu vou dizer que o nosso movimento dos irmãos talvez corra mais o perigo de cair para esse lado do que para o lado do autoritarismo,
Porque eu acho que aqueles que vieram de fora já perceberam que a gente se trata tudo pelo nome aqui. E eu acho que a gente deve ter esse relacionamento. Eu acho que a gente deve ter esse relacionamento fraternal, de que eu sei que eu sou líder de vocês, Deus me colocou como líder dessa igreja, mas eu sou mais um irmão em Cristo, como vocês. A gente está caminhando junto, né, no cristianismo. Eu sou Rafael, como vocês têm o nome de vocês, e nós somos irmãos em Cristo. Por outro lado, e a gente já viu isso várias vezes isso acontecer, por causa dessa proximidade tão grande com o líder, a tendência é achar que ele é quase desnecessário e perder o respeito, e como se você não estivesse aqui era até melhor, e tudo mais. Esses dois extremos não é o que a Bíblia mostra, e eu creio que a verdadeira liderança é aquela que consegue mesclar essas duas coisas. Ela se aproxima dos líderes, ela é... Mas, por outro lado, os liderados entendem a sua posição na igreja como líder. Não é imposto isso como, chamem de pastor, o bispo, o apóstolo, não sei o que as pessoas estão inventando mais. Mas, por outro lado, também não há um desrespeito só por nós estarmos juntos na caminhada cristã. A segunda verdade que Paulo diz, então a primeira é meio óbvia, mas é esse valor, essa importância dessa liderança. A segunda verdade que ele diz aqui é que a liderança, ela não precisa, e não deve, no caso aqui, ter as mesmas funções. Depois eu quero mostrar para vocês, quando o Paulo vai tratar das qualificações, que também o cristianismo, para mim, entendeu errado essa questão de bispo, presbítero, pastor e diácono. Porque no grande entendimento das pessoas, ou elas veem isso como um plano de carreira. Eu conheço um diácono lá da igreja que eu em Piracicaba que estava fazendo meio lobby com as pessoas porque ele queria virar presbítero. Sabe aquele, quase uma politicagem. Queria chamar o pessoal para comer em casa. E eu percebi quando ele chamou, eu com mais jovem ficou na casa dele. E ele assim, né, querendo se aproximar, e aí quando a gente foi perceber, ele estava doido. Não é plano de carreira. Não tem nada a ver com isso. É uma liderança, mas com funções distintas. E Paulo não entende, como a Bíblia não entende, o presbítero, o bispo, o pastor, acima dos diáconos. Como se o diácono fosse subserviente a este líder espiritual. Pelo contrário. Parece que o que Paulo trata, tanto nesta carta aqui de 1 Timóteo como título, e outras que tratam de liderança, e outros autores também da Bíblia que tratam sobre liderança, parece que são um corpo de líderes, mas com funções distintas dentro da igreja. E a questão é, então, qual é a grande distinção dessa liderança? O que distingue, o contexto que fala de um bispo, é a palavra que Paulo usa, o bispo de um diácono. E aí a gente precisa entender, então, essas duas funções à luz das Escrituras. A primeira coisa interessante dentro desse ponto é que quando Paulo fala, esta afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, talvez a sua versão traga assim, se alguém deseja o episcopado. O episcopado é assim, é o corpo de bispos, a palavra bispo em grego é episcopo, então o episcopado é o corpo de bispo, ou uma portuguesada bem assim, é o bispado, seria mais ou menos isso. Ou seja, se alguém quiser fazer parte da liderança, deseja uma nobre função. Agora olha que interessante, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Lembra que Judas traiu Jesus? Foi lá tentar devolver as moedas e os judeus falaram, bom, agora a gente não quer mais saber, já entregou, agora cuida da sua vida. Ele foi lá e se matou. Bom, os apóstolos entenderam no começo da história da igreja que havia uma profecia a respeito disso e que essa profecia precisava ser cumprida. Então eles se reúnem e dizem assim no versículo 20, Atos capítulo 1, versículo 20, por que, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos. Então ele entende que, olha, isso já estava escrito. Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. Falando a respeito da traição de Judas, a posição dele entre os 12 ia ficar deserta. E ainda que outro ocupe o seu lugar. Agora, não sei se na sua Bíblia tem uma notinha de rodapé aí nesse lugar, porque esta palavra lugar é exatamente o episcopado. A palavra grega usada aí. Ou seja, que outro ocupe o posto do episcopado.
Tá? Então essa posição de liderança primeiramente exercida pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos. Aquele foi substituído, depois Paulo entrou também como os apóstolos, provavelmente Barnabé, provavelmente Tiago, irmão de Jesus, entrou como apóstolo também. Agora, como diz aquela velha máxima, apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe mais apóstolo. Para você ser um apóstolo, você precisava ter visto Cristo face a face, ser testemunho ocular da sua ressurreição, receber ensinamento direto dele. Então ninguém mais acontece isso com ninguém hoje. Então apóstolo bom é apóstolo morto. Ficou lá no primeiro século da história da igreja. Okay? Então Paulo, quando escreve lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer que Deus, né, Jesus Cristo, estabeleceu alguns para. E ele vai mostrar a ordem lógica de do início da igreja, como Deus estruturou a liderança no início da igreja. Ele vai dizer, primeiro vieram os apóstolos, são esses, que lançam os fundamentos. Depois os profetas. Os profetas eram aqueles que revelavam a verdade de Deus enquanto a Bíblia ainda não estava completa. A gente já tem a Bíblia completa, então a gente não precisa de profetas. O que ficou o dom de profecia, outra coisa, esse é um assunto para hoje, mas a gente não tem mais o profeta propriamente dito, porque a gente já tem as escrituras. Interessante que na carta de Efésios, quando Paulo fala, ele vai falar que em terceiro lugar é o evangelista. E eu lembro na primeira mensagem, Paulo identifica Timóteo como o evangelista. Parece que Paulo está dizendo, Timóteo está nesse meio termo aí entre a liderança antiga da igreja, os apóstolos, os profetas, e agora o que ele vai falar depois. E a lista termina como o pastor e o mestre. Então a gente já viu que a palavra bispo aparece lá em 1 Timóteo, mas em Efésios Paulo vai usar uma expressão, que talvez é uma pessoa só ali, quando está usando, que é o pastor e mestre. Agora, o mesmo Paulo, abram lá em Atos capítulo 20, quando ele está escrevendo naquele texto que eu comecei a série de 1 Timóteo lendo, se você lembra disso, lá em Atos capítulo 20, ele está conversando com os presbíteros mesmo de Éfeso. Lembra? Ele pede para chamar os presbíteros, aí é uma terceira palavra que ele utiliza também para essa liderança. Agora são os presbíteros, lá em Timóteo é bispo, mas olha o que ele diz. Ele pede para chamar, no versículo 17 de Atos 20, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Tá? E aí falando para eles, olha o que ele diz lá no versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, Paulo manda chamar os presbíteros, fala para eles como bispo que eles tinham que pastorear a igreja. O que isso significa? Significa que é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É essa liderança para assuntos espirituais da igreja. Talvez o texto que mais ilustre isso é Atos 6. Embora as palavras não estejam lá, mas você lembra de Atos 6, quando os apóstolos começaram a ficar sobrecarregados pela quantidade de viúvas que estavam indo lá, e algumas de fala grega, de fala hebraica, começaram a falar, só eles estão recebendo alimento, a gente não, tal. Aí os apóstolos dizem, não é certo, não é justo negligenciarmos o ministério da oração e da palavra para nos dedicar à mesa. Eles não falam assim, gente, escolha aí qualquer pessoa, porque é só para distribuir alimento. Eles falam, não, escolham 7 homens de bom testemunho, cheios de conhecimento e cheios do Espírito Santo. E dentre eles estavam Felipe, o evangelista, e Estevão, que deu aquele baita discurso antes de ser apedrejado. Talvez o maior discurso que a gente tem no livro de Atos. Por outro lado, tinha os outros lá que eram meio anônimos, mas eles eram cheios do Espírito Santo, com sabedoria e bom testemunho perante de fora. Então, parece que os apóstolos estão reconhecendo ali que nós somos chamados para cuidar de assuntos que transcendem o tempo e a cultura. É a palavra e a oração. A palavra e a oração não depende de cultura. A palavra e a oração, desde que a igreja foi criada, aliás, desde o início da história até hoje, é necessário palavra e criação e oração. Agora, viúva, distribuição de alimentos para viúva, se nenhuma igreja não tiver viúva, você não precisa disso. Talvez uma igreja tenha um monte de criança, mas não de viúva, como é o nosso caso aqui. Então, aqueles 7 foram levantados como liderança, mas para assuntos que não são assuntos de cunho, eu não gosto de usar a palavra espiritual, porque parece que distribuir alimentos não é espiritual, né? Mas vocês vão entender isso. Para assuntos que não são supraculturais e atemporais, como a palavra de oração, mas para assuntos que surgem.
Então essa é a grande distinção que Paulo faz então em 1 Timóteo capítulo 3, quando ele diferencia, voltem lá em 1 Timóteo capítulo 3, diferencia, começando falando sobre esse bispo. Então, por exemplo, a Igreja Católica entendeu que, e no começo da história da Igreja, alguns entendiam assim, não todos os pais da Igreja, mas alguns entendiam que bispo era alguém que estava acima do presbítero. A Igreja Católica até hoje tem os padres das igrejas, tem o bispo, que é aquele que está acima dos padres, né? Criou-se uma hierarquia por causa desses nomes. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, são as mesmas coisas. Depois dá uma olhada em 1 Pedro, capítulo 5, Pedro vai falar, aliás, ele resume as 3 palavras em 3 funções ali. Ele fala assim, um apóstolo, Pedro, falando assim, olha, eu estou falando aos presbíteros como um presbítero como vocês. E aí ele fala, pastoreiem o rebanho de Deus, olhem por eles e sejam exemplos. O pastor pastoreia. O bispo, a palavra episcopo, é um supervisor, por isso que ele fala, olhem pelo rebanho, supervisionem tudo que está acontecendo. E a palavra presbítero é a mesma traduzida no Novo Testamento para ancião. E ancião é sempre um exemplo. Não o ancião de ser velhinho, não é que ele precisava ser velhinho, mas ele precisava ser um exemplo. Pedro vai dizer, ó, estou dizendo para a liderança, você tem que dizer 3 coisas, 3 palavras que resumem essa função da liderança. Pastorear, ser exemplo e supervisionar o rebanho de Deus. É interessante que no apóstolo se reconhece agora, depois uma carta já mais tardia, de que agora ele era um presbítero, fazendo essa transição da liderança antiga para a liderança atual da igreja. Então, isso mostra que todo este grande parágrafo, Paulo não está falando 7 versículos para a liderança e o restante para um grupo inferior chamado diáconos. Não. Paulo está falando, eu preciso dar uma palavra para a liderança. Para qual liderança? Para a liderança para assuntos transculturais, atemporal e seja a palavra agora, transcultural, que não depende de cultura e de tempo, mas também para assuntos culturais e temporais que surgem, que são esses diáconos que surgem. Então essa é a segunda verdade que Paulo diz. Então uma mesma liderança, num corpo de líderes, todos não precisam exercer a mesma função. É necessário tanto líderes para uma área, quanto líderes também para outra área. E geralmente essas lideranças têm visões diferentes. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam, a gente precisa colocar uma cortina aqui na igreja, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, a gente precisa fazer uma coisa ali, a gente precisa... Essas coisas que às vezes passam desapercebidas, né? Então, somente que a gente precisa de pessoas com um olhar diferente. Agora, mesmo que essa liderança seja com funções diferentes, agora vem a terceira grande lição que Paulo vai ensinar, que essa liderança, que tem funções distintas, tem que ser qualificada. E aí, um dos motivos pelos quais eu entendo que aqui Paulo está falando de uma grande liderança, uma só liderança, é porque você tem muitas qualificações que se repetem. Que talvez as igrejas ficam muito atentas quando está falando do pastor, do presbítero, mas não tão quando fala do diácono. E quando você olha para as qualificações, é impressionante como elas são espelhadas. Algumas distintas, como a gente vai ver, mas muitas delas são espelhadas. Por exemplo, olha o versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Agora, essa palavra vai aparecer para o diácono. Ela está meio camuflada aí no texto, mas ela aparece. Tá? Dá uma olhada lá no versículo 10. Versículo 10 diz assim, agora falando para os diáconos, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles. Acredita ou não, essa é uma grande palavra no grego, que para a gente traduzir tem que ser, se não houver nada contra eles. Ou seja, se eles forem irrepreensíveis. Não é a mesma palavra que é usado aqui, mas lá em Tito, quando Paulo está falando também no capítulo 1 para os presbíteros, ele usa esta palavra e lá o autor traduz como irrepreensível. Então são 2 palavras que Paulo usa para a ideia de alguém que é irrepreensível, ou seja, alguém que não está devendo nada. Alguém que você não tem o que falar contra a vida da pessoa. Isso é alguém irrepreensível. Quer dizer que a pessoa é perfeita?
Não somente que poderia ter líderes na igreja, né? Seria impossível líder da igreja que não pecasse. Não é a ideia de alguém que não peca, porque isso é impossível. É a ideia de alguém que até quando peca, ele é um exemplo, tanto no pedido de perdão, quanto na luta contra o seu pecado. De maneira que, se alguém chegar para Paulo e falar assim, quer dizer que o líder da sua igreja falando de tal lá, mas eu fiquei sabendo que ele um dia lá brigou com tal pessoa, né? Ele meio que se alterou lá e brigou com a pessoa. Paulo falou, mas você já viu, falou com a pessoa que ele se acertou, ele pediu perdão e tudo mais? Está resolvido. Está resolvido. Você não tem o que falar. O professor nosso no seminário lá, o Davi Merck, ele usava uma ilustração interessante. Ele falava assim, a pessoa não deixa fios soltos na roupa dele. Você não sabe aquele fiozinho solto que você fala assim, nossa, a linha está incomodando. Quando você puxa, não para de sair, que a gente acha que, sei lá, o fio vai ter um fio, né? Mas é uma roupa, né? A gente não sabe de costura, então a gente vai puxando, achando que um dia vai acabar esse fio. E aí você vai puxando, aí você vai puxando, aí você vai puxando. E você está desfazendo a sua roupa. Daqui a pouco você começa a mostrar coisas que não deveriam ser mostradas, porque a roupa é para cobrir. Então, se alguém tem algum fiozinho solto, alguma pessoa pode ir lá e falar, começa a puxar esse fiozinho solto que ele deixou para trás aqui, E logo começa a aparecer coisas que não deveriam ser mostradas. Uma pessoa que não tem fio na roupa, né, é alguém irrepreensível. Agora, tanto o presbítero quanto o diácono devem ser irrepreensíveis. Agora mais, a questão do exemplo familiar. Olha o que Paulo fala, ainda no versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Versículo 4. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Versículo 8. Versículo 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. O exemplo familiar é o mesmo, tanto para o presbítero quanto para o diácono. Então, às vezes, nas igrejas há uma preocupação muito grande com esse pastor, com esse presbítero, que ele tem que ser marido de uma só mulher, ele não pode... Ele tem que ter uma vida de casado e uma vida com seus filhos, familiar exemplar. A grande ideia de Paulo aqui, né, o que ele fala no versículo 5, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? A grande ideia de Paulo é, a família serve como um micro, para testar como que a família vai fazer isso no macro. Usando as palavras de Jesus, se ele for fiel no pouco ali, se ele for aprovado no pouco, ele está aprovado então para cuidar do macro, da família de Deus. Então, se ele cuida bem da esposa, e aliás, marido de uma só mulher, não é só alguém que é só casado uma vez, mas é alguém que de fato exerce o papel de marido. Ou seja, ele pastoreia o coração da esposa, ele ora com a esposa, ele cuida da esposa, ele cuida dos filhos. Aí sim ele pode fazer tudo isso com a igreja. Porque se ele não consegue pastorear o coração da esposa, se ele não consegue ter os filhos sujeitos a ele, se ele não consegue doutrinar os filhos, como que ele vai fazer isso com um monte de pessoas que Deus colocou aos cuidados dele? Agora, quando a gente vai para o diácono, lógico, perceba que Paulo não fala para o diácono cuidar da igreja de Deus. Isso é interessante, porque essa palavrinha cuidar aqui é a mesma que Jesus vai usar lá na parábola do bom samaritano. Quando o samaritano pega aquele ferido lá e começa a tratar dele, cuidar dele, da pessoa em si. Porque o presbítero, o bispo faz isso, o pastor cuida da pessoa. O diácono vai cuidar da estrutura. A gente pode fazer essa diferença. Então não fala que o diácono vai cuidar da igreja, nesse sentido. Ele vai cuidar de outras questões mais físicas, estruturais. Mas a exigência é a mesma. Se ele não tiver um exemplo na família, se ele não tiver pastoreando o coração da esposa, dos filhos e tudo mais, ele também não pode atuar como diácono. Agora, Paulo continua no versículo 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, e essa palavra moderada vai ser repetida para as mulheres no versículo 11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias. Eu não sei porque o tradutor faz isso, para confundir a nossa mente, mas é a mesma palavra, nefálios, é a mesma palavra, mas lá ele traduz moderado e aqui sóbrio. Aí parece que são coisas distintas, mas é a mesma palavra. Olha o que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo então que um presbítero ele tem que ser tão qualificado quanto esta mulher. E aliás é bom a gente agora parar então para entender o que é essa mulher aqui.
Quem são essas mulheres que ele está dizendo? Tem algumas possibilidades de entendimento a respeito disso. A primeira delas é que é uma mulher que pode servir como diaconisa. Então você tem uma mulher que serve como diaconisa na igreja. A segunda possibilidade é a esposa de um diácono. Tanto é que o texto começa 7 versículos falando a respeito do bispo, depois fala do diácono, fala da mulher e volta a falar do diácono. Então, o ponto comum é que essa mulher está relacionada ao diácono e não ao presbítero. Mas se fosse simplesmente a esposa do diácono, faria muito sentido também ter uma qualificação para a esposa do presbítero. Aliás, a gente esperava, né, uma qualificação para a mulher do presbítero, se tem uma qualificação só para a esposa do diácono. Então me parece aqui, que quando Paulo está falando da liderança espiritual da igreja, de palavra e oração, ele fala isso é exclusivo para o homem. Aliás, a gente já falou isso em 1 Timóteo 2. Não quero que a liderança doutrine, ensine homens. E se o papel da liderança é o ministério da palavra, então, obviamente, mulher não pode estar fazendo parte aqui. Mas ele reconhece que um casal pode servir juntos, e aí o meu entendimento dessas mulheres é uma esposa de diácono que atua com ele no diaconato. Então você tem um casal atuando junto. Por quê? Lembra do ministério de Jesus? Jesus chamou 12 apóstolos. Mas se não fossem as mulheres que sustentavam o ministério dele, é interessante, Lucas vai falar isso muito claro. As mulheres sempre estavam financiando o ministério de Jesus. Chamando ele para comer na casa. Lembra de Marta? Vem comer na casa, repousar na casa, ajudando com finanças, estava indo atrás sempre assim. Alguém tinha que cozinhar para aquele povo, para os 13 que estavam caminhando. Alguém tinha que dar um suporte por trás. Se Jesus chamou 12 para participar dessa liderança mais espiritual, os apóstolos, mas ele permitia mulheres nesse trabalho mais estrutural por trás. Então parece que Paulo aqui reconhece que um casal pode servir juntos como diáconos, mas não tem presbítera. Não existe pastora, não existe bispa, independente se alguém ficar bravo ou não depois que assistir essa mensagem. Mas não existe isso nas escrituras, mas pode haver diácono e diaconisa. Agora, a qualificação então para esta mulher diácono é a mesma para o presbítero, é a mesma para a liderança. Exatamente a mesma. É alguém moderado, alguém sóbrio, alguém, a gente pode usar a palavra boa para isso, equilibrado. Lá no versículo 3, Paulo vai falar que esse presbítero, essa liderança espiritual, não deve ser apegado ao vinho, nem, finalzinho do versículo, apegado ao dinheiro. Não quer dizer que ele não pode ter dinheiro, ele não pode ser apegado ao dinheiro, e obviamente não quer dizer que ele não pode beber vinho. Mas ele pode ser apegado ao vinho. Tá? O paralelismo aí está claro nesse texto. Do mesmo jeito, quando você olha lá para o diácono, no versículo 8, finalzinho do versículo, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Ou seja, ele ainda assim, como presbítero, como pastor, tem que ter uma vida exemplar no que se refere a bebidas alcoólicas e no que se refere ao uso do seu dinheiro. Então, se alguém tem ou amor pelo dinheiro, como fala o presbítero, ou ávido por esses lucros desonestos, querendo enriquecer rápido e sonegando, como assim, não pode atuar como líder da igreja. E nem se ele não tiver controle em relação à bebida. Então, ele pode, a Bíblia claramente fala isso, lá no capítulo 5, Paulo vai deixar claro isso em Timóteo, fala, tudo que Deus fez, se for consumido com ações de graças, é bom, fica tranquilo. Mas se ele tiver um apego controlado pela bebida, ele não pode ser. Aliás, o cristão tem um problema. Se for assim, não é só a liderança. Que aliás eu vou terminar também falando sobre isso. Enfim, perceberam que há muita semelhança entre os dois. Agora, claro que há diferenças. E quando a gente olha para a diferença, aí a lista do presbítero vai ser maior do que a do diácono. Então, embora Paulo está reconhecendo que todo mundo aqui é líder, mas daí ele vai, claro, dizer que existem funções diferentes. E funções que um prédio mal administrado é uma coisa. Precisando pintar, precisando fazer umas coisas, ok. Não é legal, mas ok. Agora, a sua doutrina sendo comprometida é diferente. São lideranças para assuntos distintos. E embora ambos os grupos sejam líderes, mas a gente tem que reconhecer que uma coisa é você falar da palavra e da oração.
Outra coisa é você falar de assuntos culturais que surgem, estruturais, enfim, são coisas distintas. Então Paulo vai fechar o cerco agora, quando ele está falando para características que não se repetem no diácono, mas fala para o presbítero. Então ele diz assim, ainda no versículo 2, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Deixa eu fazer um parênteses aqui com esse apto para ensinar. Porque é outra confusão que a gente tem a respeito de liderança no cristianismo. Quem são os grandes líderes do cristianismo hoje? É aqueles que pregam demais. É aqueles que estão aí no YouTube fazendo sucesso e tem uma pregação boa. E eu não estou dizendo que eles estão errados por pregar bem. Não quer dizer isso, porque às vezes o cara prega bem mesmo e a gente ouve uma pregação dessa na internet e fala assim, nossa, olha que boa pregação. Mas não é aí que você vê se uma pessoa é líder, não. Boa líder. Eu conheço igrejas que quando vai trazer um líder de fora, eles fazem um sermão prova. Por mais estranho que pareça. A pessoa vai lá, ela prega um domingo, o pessoal fica assistindo, e se gostou da oratória, do sermão, fala, esse cara prega bem. A gente gostou dele. Mas vamos chamar ele para ser líder. Quando a gente olha para as características, só tem uma expressãozinha ministerial, apto para ensinar. Todas as outras é caráter, é família. Como que você vê uma pessoa, como ela é com a sua família numa pregação? Aliás, não é à toa que uma das características do prefeito é que ele seja hospitaleiro. Paulo está dizendo, você tem que ir lá na casa dele e ver se ele serve para ser líder mesmo. Ele tem que abrir as portas da casa. Um líder que não abre as portas da casa tem coisa para esconder. E se ele tem coisa para esconder, ele não pode ser líder. Ele tem que abrir a porta, ele tem que chamar as pessoas para ir na casa dele, mas ele tem que ser hospitaleiro. Porque é lá que você vai ver se ele vai conseguir pastorear a igreja de Deus. Não é pregando bem. Pregar bem é bom, claro, mas não é a característica essencial para o líder. Continua, né? Depois, finalzinho do texto, e eu queria fazer só uma ressalva antes do diácono. Versículos 6 e 7, algo que não tem para o diácono, mas tem para o presbítero. Olha que duas observações que Paulo fala para esse grupo. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo cai. Alguém ainda, o termo grego é neófito, alguém novo na fé, alguém recém-convertido, tem a tendência de não saber lidar com essa posição que ele é colocado, essa função de liderança, e aí ele pode se orgulhar disso, usar isso de maneira imprópria e cair na mesma armadilha que o diabo caiu. Do mesmo jeito, Paulo vai usar duas vezes o diabo para puxar a orelha dos presbíteros. Ele vai dizer também, deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. E aqui, essa boa reputação perante os de fora, a gente pensar tanto quanto aquela política da boa vizinhança. É muito estranho quando você tem um líder que tem uma inimizade com outro líder de igreja. Como pode ser um cristianismo? Um líder que tem inimizade com outro líder de igreja. Isso é impensável. Isso é impensável. Uma vez aqui em Ribeirão, um amigo vai lembrar disso. Eu fiquei sabendo que talvez um líder tinha alguma coisa contra mim. A primeira coisa que eu fiz foi bater um dia lá na igreja dele. Ele olhou assim meio, opa, tudo bem? Vamos conversar, queria saber, porque eu estou ouvindo um negocinho, vocês têm... Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Não, fica tranquilo, né? Não, imagina, isso tudo é não, é tudo... Não sei se é um bom, aí já não é da minha alçada, aí é ele com Deus, mas, assim, ó, se tem alguma coisa, por favor, fala. Isso não cabe no cristianismo. A gente ter inimizade, se os problemas que eu estou ouvindo é verdade, então, espera aí, me fala. Eu, não é verdade, não. Então, tudo bem, eu acredito na sua palavra, né? Dá um abraço, a gente orou junto. Mas você tem que ter bom testemunho perante de fora para ser um líder. Agora, obviamente, a gente tem que pensar nos descrentes. Imagina que eu chego para você e falo assim, aquele lá é o seu líder. Ixi, está perdido. Não tem como, a liderança, ela meio que serve de modelo, de exemplo para a igreja. Então, essa é a responsabilidade que cai aqui para os presbíteros. Por outro lado, os diáconos, é interessante que agora as qualificações do diácono vai se reverberar também nas mulheres.
Porque Paulo diz lá no versículo 8, os diáconos igualmente devem ser dignos. Versículo 11, as mulheres igualmente devem ser dignas. Depois, ele vai dizer, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Para as mulheres, ele vai dizer, sejam dignas, não caluniadoras. Então, embora o diácono não vai exercer necessariamente o ministério da palavra, embora ele possa trazer uma reflexão de vez em quando, mas não é a função propriamente dele, né? Paulo fala lá, olha, os que servem, serve, que ensina, em Romanos capítulo 12, né? Pedro vai falar aqueles que falam e aqueles que servem. Embora tenha essas funções distintas, mas ainda assim ele tem que se preocupar com aquilo que ele fala. Então, o diácono ele tem que ser homens de palavra. Literalmente aqui, não pode ser uma pessoa de palavra dupla. Não pode ser uma pessoa que fala duas coisas. Ele tem que falar uma coisa só. Por outro lado, a mulher também tem que ter cuidado com o que fala. Ela não pode ser caluniadora e também tem que ser confiável em tudo. Não pode ser fofoqueira. Então, as qualificações que Paulo usa para diácono aqui são importantes. Queria terminar olhando para o versículo 13 e depois tirando algumas lições para a gente em relação a isso. O versículo 13 diz então, os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Claro que Paulo está falando dos que servirem bem, dos diáconos. Aliás, a palavra diácono significa serviço, aquele que serve, aquele que gosta de fazer essas coisas. E os que servirem bem, mas praticamente a gente pode entender isso como uma conclusão de toda a liderança, porque até os presbíteros, os bispos, os pastores, essa liderança espiritual, ele tem que exercer bem a sua liderança, ele tem que servir bem na sua função. Se fizer isso, o texto está dizendo que alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Deixa eu tirar algumas lições agora para a gente concluir a mensagem de hoje. A primeira delas é: se você deseja um cargo, uma posição de liderança na igreja, eu tenho uma palavra boa e uma palavra cautelosa para te dar. A boa é que Paulo está dizendo que é uma excelente função, você deseja uma nobre função. Ele praticamente está incentivando as pessoas a isso. Ele fala assim, diga para esse pessoal que quer ser presbítero aqui, isso é uma coisa boa. Mas deve ser evitado. Aliás, eu fui em igreja aqui, não tinha liderança. Eu falei, não, aqui a gente não tem líder, não tem mais. Não, Paulo falando, é uma excelente posição, uma nobre função. Mas, você precisa dar uma olhada nessa lista de vez em quando e fazer aqueles chequezinhos. Não quer dizer que você tem que ser perfeito. Lembra disso, porque senão ninguém poderia ser líder. Não seria líder aqui da igreja. Mas nós, líderes, diariamente, a gente tem que olhar para essa listinha e ver, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso melhorar. Porque liderança é exemplo, é modelo. Automaticamente você é mais olhado. Então, se você quer ser líder, ok, excelente função que você deseja, almeja. Mas pega essa listinha, copia, põe lá no seu guarda-roupa, põe no espelho, todo dia olha para ela e dá uma conferida. Porque Paulo fala, uma liderança qualificada é essencial para combater essa doutrina. Aí você pensa, bom, ok, eu quero participar dessa liderança, mas eu não sei bem como Deus quer me usar. Então eu vou te dizer, se você gosta de cuidar de pessoas, se você gosta de ensinar, se você gosta, quer dizer isso, claramente você está nesse primeiro grupo de liderança, nos presbíteros, no bispo. Agora, sabe o que é um bom diácono? Tudo que Paulo está falando aqui para a liderança, isso todo cristão deve fazer. Por exemplo, no hospitaleiro, ele vai falar em outras partes do cristianismo que todo mundo tem que ser hospitaleiro. Todo mundo tem que ser hospitaleiro. Moderado, aliás, várias dessas expressões, quando Paulo vai falar lá em Tito, né? Aos idosos falem isso, às idosas, várias dessas palavras vão se repetir lá. Paulo está dizendo, é função, eu vou terminar falando isso na mensagem, função de falar isso. Mas o diácono é aquele, assim, bom diácono é aquele que, quando ele está servindo, se ele olhar e falar assim, nossa, ninguém veio me ajudar, então eu não vou fazer isso daqui. Então você não pode ser diácono. Porque o diácono é aquele assim, que gosta tanto disso, que se ele estiver sozinho aqui fazendo isso, ele está satisfeito porque está servindo. Ele fala assim, nossa, só eu que estou varrendo o chão, eu não vou mais varrer esse chão então. Não, ele
ele preza tanto por esse serviço, que se só ele estiver fazendo isso, ele está satisfeito fazendo isso. Ele está feliz fazendo isso. Então, se você é assim, gosta disso, talvez você possa ser um diácono. E, aliás, é bom falar isso nessa época da igreja, porque eu espero que a nossa igreja cresça cada vez mais. E nós não temos ainda diáconos aqui na igreja, mas eu espero que um dia tenha diáconos aqui, assim como mais pessoas no presbitério, na liderança aqui, no pastorado, me ajudando neste trabalho. E por fim, a última palavra é que o que nós não podemos fazer no cristianismo é dicotomizar a igreja, dizendo que, não, você tem dois grupos de cristãos. Você tem o líder, que ele sim deve ser perfeito, deve ser exemplo, meu líder deve ser, mas eu não sou líder, né? Então, Deus vai entender. Não. Quando Paulo fala que ele deve ser exemplo, o que é um exemplo? Exemplo é aquilo que todo mundo tem que um dia buscar a ser. Paulo fala, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo fala assim, gente, eu sou imitador de Cristo porque eu sou apóstolo, mas vocês não precisam, né? Vocês são só crentes, então fica tranquilo. Paulo fala, não, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, quando Paulo está dando uma lista dessa liderança, se você chegou na mensagem e falou assim, vai falar de presbítero, diácono, então o que eu vim fazer hoje, né? Podia ter ficado em casa, porque isso aqui não é para mim, você não entendeu nada do que é a liderança de igreja. A liderança não é, essa característica não é algo exclusiva para a liderança, é algo que a liderança tem que ter, mas é o objetivo de todo cristão. Então, mesmo se fala assim, não, mas eu não quero ser líder, eu não quero ser presbítero, eu não quero ser diácono, eu não tenho esse desejo que precisa ter, Paulo fala, né? Aquele que deseja, aquele que almeja, eu não tenho esse desejo. Mesmo assim, essa lista ainda é para você. Mesmo que não seja, tem desejo de liderança. Por que Paulo dedica 13 versículos à liderança? Porque como a liderança é qualificada, tanto a respeito de pastores quanto diáconos, isso é essencial, é imprescindível, é necessário para combater as heresias e manter a sã doutrina da igreja. E é isso que Paulo está tratando na carta de 1 Timóteo. Então, que ele nos ajude, primeiramente a mim, e eu queria muito que vocês orassem por mim mesmo, como líder de vocês, para que eu consiga, pela graça de Deus, e aliás, quando a gente olha para essa lista, a gente vê como Deus é gracioso mesmo, mas para que eu consiga pastorear realmente vocês e liderar como a Bíblia pede para mim. E por outro lado, orar uns pelos outros, porque a gente sabe que daqui vão surgir os futuros líderes da igreja também, e que a gente possa orar uns pelos outros, para que surjam pessoas assim também aqui em nosso meio, para que possam fazer parte conosco da liderança. Amém? Amém.